Você já parou para se perguntar qual é a história por trás do crítico de cinema? Qual é a história por trás da profissão? Hoje em dia é muito comum a gente vir aqui na internet e querer dar nossa opinião sobre as coisas, sobre os filmes que a gente assiste, sobre os livros que a gente assiste e em algum momento a gente transforma essa opinião em crítica e nos intitulamos críticos de cinema, críticos literários. Mas você já parou para se perguntar qual é a história da crítica de cinema? Você já parou para se perguntar como essa atividade se tornou uma profissão? Bom, se você ainda não sabe, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te contar qual é a origem da profissão do crítico de cinema, qual a história por trás desse ofício. Oi galera, eu sou Cacau e hoje a gente vai conversar sobre a história da crítica de cinema. Mas, para contar a história da crítica de cinema, eu preciso ir lá atrás um pouquinho e contar a história do jornalismo cultural, da atividade da crítica em si. Não necessariamente só de cinema, mas da crítica de arte como um todo. Só que antes de entrar no assunto, eu já vou te pedir para se inscrever aqui no canal, porque vai me ajudar muito, principalmente agora que eu tô começando, para curtir esse vídeo, comentar sua expectativa aí, de onde você acha que surgiu essa história e, acima de tudo, compartilhar com um coleguinha. Quanto mais você compartilhar com alguém que gosta de cinema, você não só vai me ajudar, como vai ajudar o canal a crescer também. Combinado? Bom, então vamos lá pro assunto. Para entrar nesse assunto, é importante que a gente se faça duas perguntas antes. A primeira, quais eram as condições sociais que permeavam o pensamento crítico da época, o pensamento crítico sobre as obras de arte? Qual era a sensação comum, o status quo do período? E outra coisa que a gente deve se perguntar também, que é a segunda, é como foi que essa atividade se popularizou entre escritores e jornalistas? Outro ponto também é que não tem uma data cravada para esse nascimento, então a gente vai trabalhar com marcos históricos. Um marco que determinou um período que aconteceu mais ou menos numa época e assim por diante. Então eu vou marcando aqui cada marco histórico, beleza? Então, o primeiro marco que a gente consegue reconhecer na história, um pensamento crítico, é ali no período de 1450, mais ou menos, no início da Renascença, quando o sistema feudal foi abolido e foi o início do capitalismo, e muita gente começou a desacreditar na ideia de sociedade teocentrista, né? com Deus acima de tudo e Deus como centro das suas questões, e começou a entender o homem como centro das suas questões, fazendo com que a sociedade ela fosse mais humanista. E aí, gente, paralelo a essas mudanças de pensamento, veio o inventor Gutenberg, é um inventor alemão, e criou a prensa, que foi o início da Revolução Impressa. Foi a partir dessa Revolução Impressa que a gente começou a conseguir distribuir livros, poemas, as pessoas começaram a ter mais acesso. Lembrando que esse acesso ainda era muito elitista, ainda é, na verdade, muito elitista, e as pessoas que mais tinham acesso era a burguesia mesmo. E o auge do início do pensamento crítico ali, onde as pessoas começavam a fomentar as suas ideias sobre as obras de arte. Era um fervor, né? Era aquela loucura de todo mundo querendo fazer parte daquilo. E aí muita coisa mudou desde então, desde a própria possibilidade de mobilidade social para alguns, como a ideia central de que os espaços públicos, eles eram irrestritamente relacionados com a ideia de criação de debate e novas ideias. Ou seja, era a máxima daquela ideia de que a gente precisa ocupar para desenvolver novos pensamentos. A gente precisa estar num local que fomenta novas ideias. A gente precisa literalmente ocupar para que a gente consiga, a partir dessa sociabilidade, outros pensamentos e a exposição dos nossos pensamentos também, desenvolver parâmetros. Tanto é que tem um filósofo alemão, eu não sei pronunciar o nome dele, Hugenhagen. Ele diz que o comportamento humano no espaço público se relaciona diretamente com o interesse geral. Logo, você já consegue pensar o que é que tudo isso junto, praticamente pegando fogo, poderia gerar. E aí, alguém sabe? Obviamente era o início do século das luzes, o iluminismo, o tão famoso e tão maravilhoso iluminismo, que, como a gente já sabe, influenciou os movimentos de industrialização, de urbanização, entre tantas outras coisas, principalmente bastante pensamentos políticos também. E aí esse cenário, junto com a liberdade da época, o pensamento de mercado e as ações mesmo mais políticas, foram determinantes para o início da primeira Revolução Industrial e também para a famigerada Revolução
Revolução Francesa. Mas aí você vai me perguntar: ô Cacau, o que tudo isso tem a ver com a crítica de cinema? Porque tu começou o vídeo me falando que ia falar a história da crítica, né? E eu vou te responder, tem tudo a ver, tudo. Aqui, falando sobre a Revolução Francesa, é que de fato nasce o texto crítico. É impossível falar a história da crítica de arte em geral, sem falar da Revolução Francesa. São assuntos que estão assim, ó, ligadinhos. O pesquisador Robert Darnton, que ele é pesquisador especialista na história da França, ele diz que a Revolução Francesa não teria acontecido sem o papel do jornalismo cultural, porque era o jornalismo cultural e o texto crítico que muitas pessoas ali, muitos jornalistas começaram a desenvolver com seus pensamentos incitantes, que foram fundamentais para que as pessoas começassem a se mover e a agir. Já no livro Jornalismo Cultural, do Daniel Pisa, que foi uma das minhas referências para esse vídeo, ele diz exatamente assim: foi no caldo de fervura, fervido pelos panfletos e pasquins, que a Revolução Impressa tomou algum rumo e algum sentido. E aí, em Londres, paralelo a isso, nascia uma revista crítica sobre política e coisas afins, criada pelo Richard Steele e pelo Joseph Edson, que o slogan mais ou menos deles era: animar a moralidade com inteligência e temperar a inteligência com moralidade. Legal, né? E a Spector era destinada a famílias de classe média e classe média alta, que antigamente aqueles caras que vinham do campo meio sisudo em relação à ideia de intelectualidade rejeitavam, passaram a querer se destacar e querer ser uma dessas pessoas que produzem conteúdo e que hoje é algo tão comum, né? Bom, pois é. E aí, não só Spector, mas outras revistas que nasceram no período também foram responsáveis por levar discussões que antes ficavam em casa aos cafés, aos bares. Esses locais, como eu falei agora há pouco, eles ferviam com essas ideias relacionadas à crítica e à cultura. E isso foi combustível para muita coisa, inclusive para logo depois, o que eu já falei aqui anteriormente, a Revolução Francesa. E aí, uns anos seguintes, mais ou menos em 1830, começava a Era de Ouro do jornalismo europeu e muita coisa ia acontecer pelo mundo. Só que aí, para esse vídeo não ficar muito longo, vocês viram que eu comecei o vídeo em 1450. Aí fui pulando, porque é um recorte aqui e não dá para passar muito tempo se desenvolvendo em cada detalhe, é mais um sentimento geral e os acontecimentos, como eu falei no início, marcos históricos. Então, eu vou parar por aqui nesse vídeo e vocês vão me falando se vocês gostaram ou não, e no próximo vídeo eu falo sobre a expansão do pensamento crítico no mundo. E, inclusive, a gente vai chegar no Brasil também com a primeira crítica de cinema no Brasil. Qual foi? Eu, inclusive, tenho ela aqui, eu posso ler para vocês. Posso também deixar o link para ver se vocês conseguem acessar. E outros pontos importantes também para a gente entender da onde veio a nossa profissão, qual a história por trás da nossa profissão de crítico de cinema, né? Também tem muita coisa legal ali nos anos 50, com a novela Vague, com o André Bazin, enfim, tem muita coisa que ainda dá para trazer por aqui. Esse primeiro vídeo é só para dar uma ideia do como nasceu o jornalismo cultural e como nasceu o pensamento crítico também, traduzido em texto. Então, se vocês querem ver mais vídeos desse tipo, já comenta aqui embaixo a hashtag quero ver mais, e o próximo vídeo, a parte 2, eu já vou organizando para falar a expansão da crítica pelo mundo, e aí os nomes importantes, porque tem muito nome na história que a gente não associa a crítica, mas que de fato estava muito relacionado com ela. Beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Se você ainda não curtiu esse vídeo, aproveita, faz isso agora, curte o vídeo, compartilha com um colega que curte cinema também, se inscreve aqui no canal para me ajudar a crescer. Eu tô contando muito que você faça isso, tá bom? Beijo, tchau, tchau!